Obrigada, querida. Pronto, agora tá gravando. Deixa eu... Vocês não estão cansados hoje não, né? Eu já venho assim, hoje eles tiveram estágio. Hoje é dose dupla. Aí depois, o pessoal que chegar, só sinalizar direitinho. Eu já adicionei o pessoal que pediu para entrar. Aí, ó, a Daiana tá voltando. Pessoal, vocês estão me ouvindo direitinho, né? Tem ninguém dormindo, o povo tá acordado ainda. Então, a gente hoje vai conversar um pouquinho sobre alguns materiais manipuláveis denominados blocos lógicos. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse conteúdo. Material esse que, nossa, com certeza a maioria de vocês que já esteve no contexto escolar, que já trabalhou, que já atuou, em algum momento já deve ter manuseado, manipulado os blocos lógicos. Até porque é um material simples. Antes de qualquer coisa, eu até gostaria de perguntar. Vocês já ouviram falar em blocos lógicos, gente? Professora, já tive um marceneiro que morava perto da minha casa, fez para mim, fez três jogos até. Aí eu tinha no potinho direitinho, mas de tanto levar para uma escola, levar para outra, foi se perdendo as peças, se perdendo. Aham. E até tenho que ter de novo, né? Que é um material maravilhoso para se trabalhar. Pois é, ele ajuda muito na aprendizagem de matemática, muita coisa. E é simples, assim, não é tão complexo. Por exemplo, vocês, a escala de cozinheira era uma novidade, né? Outros materiais eram novidade. Os blocos lógicos, eles são, assim, quase parte integrante do material pedagógico da escola. Difícil uma escola não ter blocos lógicos. Só que todo mundo fala em blocos lógicos, mas confunde, não sabe se está falando de quê, quais formas exatamente, quais. Então, a gente hoje vai conversar um pouquinho sobre isso. Hoje a gente vai pegar um pouco mais da teoria, depois a gente vai emendar na prática. Alguém mais já conhecia os blocos lógicos? Pessoal que está atuando, que está lecionando. Eu conheço também, porque na escola, geralmente tem no acervo da escola esse material, né? Sim. Quem mais? E, professora, começa a aula, não fica perguntando quem conhece, não, gente. Mais alguém já conhecia os blocos lógicos? Começou, terminou P1, começou a greve. ó, ó vocês comigo, tem que ter P1 todo dia então, meu Deus do céu. Eu acredito que a gente possa até conhecer, mas assim, sem ver o que é, de repente, pelo nome, a gente não possa fazer associação. Boa, boa, Luciana. Sendo assim, a gente começa e depois vocês me respondem. Bom, tem uma caixinha aqui, estou mostrando para vocês uma caixinha, né, com algumas peças desse material. Vamos conhecer um pouquinho a origem, né? Essas pequenas peças geométricas foram criadas na década de 50 pelo matemático húngaro Zoltán Koldenius e são bastante eficientes para que seus alunos desenvolvam lógica e raciocínio abstrato. Ensinar operações básicas para a aprendizagem da matemática
como a classificação e a correspondência. Os blocos lógicos, eles são materiais facilitadores para a gente trabalhar com a criança. Classificação... Oi? Oi, gente? Classificação e correspondência. Mas como assim, Adriana, classificação? Eu vou mostrar para vocês. Então, na internet, a gente tem aí algumas definições, e dentre elas, a gente pode compreender os blocos lógicos como conjuntos de pequenas peças geométricas que têm a finalidade de auxiliar na aprendizagem de crianças na educação infantil e na educação básica. Na verdade, assim, educação infantil e anos iniciais, principalmente. Os blocos lógicos foram criados, na década de 50, para desenvolver a lógica, raciocínio abstrato. É um material que vai estimular a criança, a análise, o raciocínio da criança, o julgamento, partindo da ação para, então, desenvolver a linguagem. No que se refere às funções cognitivas, esse material ele contribui, para processos de análise, síntese, linguagem, desenvolvimento da atenção, da memória, da percepção, da organização, da associação, da imaginação, das funções executivas, como planejamento, execução de tarefas, raciocínio, lógica, estratégia, resolução de problemas, tomadas de decisões e muitas outras funções também. Sobre a composição desse material, os blocos lógicos, eles possuem 4 especificidades, tá? Então, a gente vai tratar da forma, da cor, do tamanho e da espessura. Então, quando a gente se refere à forma dos blocos lógicos, a gente considera círculos, triângulos, quadrados e retângulos. Então, a gente tem aí 4 tipos de formas. Em relação às cores, são apenas 3: amarelo, azul e vermelho. Em relação ao tamanho, ou a peça é grande ou a peça é pequena. E também há diferenças na espessura. Há peças que são finas e há peças que são grossas. Então, recapitulando. Existem 4 especificidades desse material, tá? E a gente vai classificá-los de acordo com a forma, com a cor, com o tamanho e com a espessura. Então, em relação à forma, podem ser círculos, triângulos, quadrados ou retângulos. Em relação à cor, amarelo, azul ou vermelho. Em relação ao tamanho, ou é grande ou é pequeno. Em relação à espessura, ou é fino ou é grosso. Até aqui, isso está mais familiar? Alguém já está lembrando dessa caixinha ou não? Fica na sala de recursos. E só os alunos da sala de recurso que utilizam? Eu já vi essa caixinha lá na sala de recursos, mas eu não sei se todo mundo tem acesso. Então, na verdade... Eu lembrei, mas na minha infância, que era aqueles brinquedos xalingo, lembra? Aham. Que era para montar umas casas, castelo. Isso aí. Isso aí. Assim, eles não são espaciais, não chegam a ser sólidos, não, entendeu, Ju? Eles são mais fininhos, quase planos, mas se assemelham ao que você está lembrando, sim. Eu ia comentar sobre a fala da Luciana, que, claro, que eles são maravilhosos para a sala de recursos, mas não precisa ficar só para o uso da sala de recursos. Eles podem ser utilizados por outras turmas,
por classes regulares, por uma atividade diferenciada que o professor vai propor, entendeu? Eu, às vezes, me preocupo com isso, né? Eu acho que a sala de recurso tem que ter, nem se questiona. Mas por que também nas outras salas de aula, as classes regulares, a gente não tem a utilização de materiais manipuláveis? Pensando. Adriana, mas na verdade, quase todos esses materiais pedagógicos que você nos apresentou, né? Eu vejo muitas meninas aí que são de sala, que estão na sala de aula, elas falam que a maioria estão na sala de recursos, né? Poucos estão na sala de aula. Sim, essa é a minha provocação, Ju, entende? Na sala de recursos está certo, porque quanto mais lúdico, quanto mais o aluno pode manipular, tá certo, vai ajudar essa criança com dificuldade e tal. Mas por que só o professor da sala de recursos que vai fazer uso desse material? Se é um material que pode promover várias competências e habilidades no ensino da matemática, me entende? Aí eu estou aqui, na verdade, provocando mesmo essa reflexão. Entendeu, Ju? Sim, entendi. Bem, alguém quer falar? Alguém quer perguntar? Alguém quer dizer, professora, eu estou aqui, professora. Então, em relação ao desenvolvimento cognitivo das crianças, de 0 a 2 anos, a gente denomina período sensório-motor, né? E vocês vão lembrar até de Piaget. O uso de blocos lógicos nessa fase de 0 a 2 anos é precoce, porque a criança, ela tem poucos esquemas para fazer análise e nada mais ela faria com eles, entendeu? Além de, por exemplo, colocar o material na boca, né? Jogá-los no chão. Então, para isso, para colocar na boca, já existem outros materiais adequados. Então, assim, de 2 a 4 anos, os blocos lógicos eles poderão ser usados para brincar livremente e para trabalhar a noção de cores, mas serão poucas as atividades estruturadas que poderão se desenvolver com eles. Por quê? Na verdade, é de 4 a 6 anos, né? É a fase ideal para iniciar o trabalho com blocos lógicos, porque nesse período a criança ela já pode ser capaz de diferenciar alguns critérios, né? É o que a gente chama de flexibilidade de raciocínio. Então, na verdade, os blocos lógicos sugere-se que o desenvolvimento de atividades com esse material aconteçam a partir dos 4 anos. Por quê? Porque é um período pré-lógico, né? É uma fase articulada, onde a criança já começa a classificar, já começa a seriar. Então, é a partir dos 4, né, que a criança tem mais facilidade para utilizar esse material. Bom, alguém aí quer falar? E aí? Ó, vocês têm fases, sabia? Pré e pós-P1. Pré-P1, todo mundo agitado. Pós-P1. Fica assim, ó. Senhor Jesus. Todo mundo fica apavorado com o que vai vir para P2. Ah, para, gente. Pelo amor de Deus, não acabou uma. Peraí, gente. Não pode um negócio desse. Deixa eu perguntar, enquanto vocês estão acordando aí. Alguém mais chegou agora há pouco? Alguém não deu o nome para a listagem? Deixa eu ver aqui. Eu, professora, boa noite. Oi, Angelina, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Oi,
Oi, Dri. Cheguei agora também. Boa Oi, noite. Aninha, você tá bem? Estou. E você? Tudo bem, querida, graças a Deus. Que bom. Aninha, Oi. qualquer aula dessas aí, vou pedir para você trazer um sambinha aí para esse povo acordar, hein? Adoro. Eu sei disso. Pode deixar que eu trago. Então tá ótimo. Boa noite, professora. Cheguei agora também, Yara. Oi, Yara. Tá bom, querida, vou colocar aqui. Boa noite, professora Dayana. Boa noite, Dayana. Bem, quando a gente apresenta esse material para as crianças, né, a sugestão é que apresente esse material sem qualquer orientação para que elas explorem livremente primeiro, né? E aí depois elas começam a reconhecer algumas características, alguns atributos do material. A tendência será que as crianças formem figuras como casas, carros, animais, torres, e assim elas tentem fazer pequenas organizações. Então, quando a criança inicia a utilização desse material manipulável, né, sugere-se que, num primeiro momento, o professor permita o contato dessa criança com o material de forma livre, para ela perceber as cores. Aí ela vai ver que são 3 cores que se destacam no material apenas: azul, amarelo e vermelho, né? As formas do material, elas manusearão os círculos, os quadrados, os retângulos, começarão a compor figuras. Assim, é importante que a gente permita esse primeiro movimento de familiarização com o material. Tudo bem aí, pessoal? André, minha filha? Professora. Oi, amor. Por que só tem 3 cores, em vez de ter um para cada? Então, na verdade, pelo que a gente já investiga há algum tempo, né? Primeiro que não são, assim, quaisquer cores, né, Angélica? Óbvio, né? Vermelho, lógico, em minha homenagem, brincadeira. Tem que ter, né? Tem que ter. Mas, assim, a gente entende que eles optaram pelas cores primárias, né? Então, a gente tem aí essas cores que se destacam, que é amarelo, vermelho e azul, mas, pelo que a gente já leu há algum tempo, é estratégico mesmo. Eles delimitaram apenas 3 cores para que assim pudesse facilitar também nas comparações. Eu vou mostrar o que eu estou falando. Então, assim, acima de 3 cores, confundiria ainda mais, dentro do que se pode fazer com o material, e eu vou mostrar algumas coisas aqui já, entendeu? Agora, são cores primárias, né? Cores que reluzem, cores que chamam a atenção, não é qualquer cor, mas são apenas 3 mesmo. Eu acredito que o fato de serem 3 é para facilitar nessas classificações também. Eu vou mostrar aqui. E aí os autores, eles classificam os blocos lógicos como conceituais porque permitem ao professor trabalhar juntamente com as crianças, né? Aí, além de trabalhar os blocos lógicos, a criança é explorado, né, no trabalho com a criança, as cores, as formas, os tamanhos, as espessuras. E aí, depois que a criança tiver esgotado as descobertas em relação ao material, podemos sim começar a propor atividades e jogos. Então, ela vai ter que fazer várias percepções primeiro, sabe?
e não são poucas. Aqui eu apresento para vocês uma sequência lógica. É uma sequência formada por triângulo, quadrado, círculo. E sábado? Não, então, sábado de manhã, tem sábado que tem aula, tem sábado de Natália. Aí fica mal ou menos. Esse sábado agora eu só queria tentar levar ele para tirar um raio-x. Aí, gente. Natália, alguém tem você te esconde. Pronto. E aí, outra coisa importante também é que, além da pergunta que a Angélica fez sobre as cores, a gente também tem aí as formas. São os blocos lógicos, eles são compostos por 48 peças. Todas as peças ou são azul, ou são vermelha, ou são amarela. Ou são triângulo, ou quadrado, ou círculo, ou retângulo. Não tem nenhuma outra peça além dessas. Ou você vai meter a mão na caixinha, vai puxar um triângulo, ou você vai puxar um quadrado, ou você vai puxar um círculo, ou você vai puxar um retângulo. São as únicas formas que compõem o bloco. Ah, professora, mas existe sólidos geométricos, pirâmides. Não, eu sei, gente, mas não é disso que a gente está falando hoje. Hoje a gente está falando dos blocos lógicos, dos formatos, das peças, das cores que compõem. Ah, então cada peça tem de todas essas cores, né? Isso, tem. Ah, tá. Eu pensei que... Por isso que eu tava perguntando, porque para mim, tipo assim, o triângulo era amarelo, o círculo era vermelho. Não. Aqui vai repetir entendi. uma cor, vai repetir uma cor. Por isso que eu perguntei. Agora que eu entendi. Repete sim. Adriana, e tem escolas que a gente chega e os blocos lógicos estão misturados aos cubos, às pirâmides, aí eles estão colocando... Tem demais isso, né? Muita coisa. O material todo misturado. Até porque, às vezes, infelizmente, o material é trabalhado sem objetivo. Sim, sim. É o famoso pegar a caixa, empurrar no cantinho e deixar a criança mexer. Quando dá o final da aula que o professor vai pegar aquele material, já está tudo misturado, quer dizer, aí às vezes, infelizmente, não tem aquele cuidado de separar, sabe, gente? Ai, ai. Essas coisas, né? Essas coisas que acontecem. Coisas que acontecem. E aí, eu começo a trazer algumas provocações para vocês também, né? A gente começa a pensar em semelhanças e diferenças. Semelhanças ou diferenças? Gente, o triângulo azul e o triângulo vermelho são semelhantes? São semelhantes? Né? A diferença é a cor. São. Vamos lá. O que eles têm de semelhante primeiro? Formato. Forma. Isso, perfeito. E o que eles têm de diferença? Espessura. A cor. A cor e a espessura. A cor, tamanho. Vocês devem estar observando que o triângulo azul, ele tem uma espessura, né, um pouquinho maior do que o triângulo vermelho. É o que vocês eu só observei agora que eu abri a figura, estava pequeno para mim. Isso, é como se fosse um 3Dzinho de leve, né? Uhum. Então, a gente pode afirmar que as peças são semelhantes na forma, porque as duas são triângulos, e são diferentes na cor e na espessura. Beleza. Agora vamos falar do triângulo vermelho e do círculo vermelho. Triângulo vermelho e círculo vermelho. O que há de semelhante? A cor, né? A cor
Mais alguma coisa? Boa noite, Adriana. Boa noite, turma. Boa noite, querida. Cheguei Mais agora, alguma Adriana. coisa? Oi? Cheguei agora, ainda estava trabalhando. Tá bom, meu amor. Bem-vinda. Tá, joia. Aqui, gente, o triângulo vermelho e o círculo vermelho, eles são semelhantes na cor, perfeito. E eles são diferentes em quê? Na forma. Na forma. Na espessura. E na espessura. Porque o triângulo, ele é mais fininho e o círculo vermelho, ele é mais grossinho. Os dois círculos embaixo, o círculo azul e o círculo vermelho, quais são as semelhanças? A forma. A forma. Tem mais semelhança? Acho que não. Tá. E diferenças? A cor. A cor. Espessura. E a espessura. E a espessura, beleza. Começando a entender, né? A gente está fazendo observações sobre as formas que compõem os blocos lógicos. Então, vamos lá. Duas semelhanças. Quando eu olho o triângulo amarelo e o triângulo vermelho, eu encontro duas semelhanças. Quais são as semelhanças? A forma, porque as duas são triângulos. E a espessura, né? E a espessura. E a espessura. Quando eu olho o triângulo amarelo e o círculo amarelo, o que eu encontro de semelhante? A cor. E a espessura, né? E a espessura também. Quando a gente olha o círculo amarelo, nossa, gente, como que tá caindo água aqui de repente? Quando a gente olha o círculo amarelo e o círculo vermelho, quais são as semelhanças? A forma. A forma, porque os dois são círculos. A espessura. A espessura é diferente. O amarelo, ele é mais fininho, tá vendo? Na verdade, o que eles têm de semelhante aqui é a forma e o tamanho. Os dois têm o mesmo tamanho, embora com espessuras diferentes. Alguém quer fazer algum comentário sobre essas perguntas que eu estou fazendo? Por enquanto tá tranquilo. Fácil, né, gente? Só que tem um detalhe muito importante. Gente, se por um acaso falhar aqui minha conexão, eu volto, tá? Não, só tô avisando porque tá chovendo tanto de repente aqui, eu não sei de onde tá vindo tanta água. Uma aqui coisa também, muito... Adriana. Menina, de repente. Choveu muito agora. Já diminuiu um pouco. Aqui não tá muito, não. Pois é. Choveu muito. É a nuvem que vai passeando, né? O que acontece, gente? Antes de continuar aqui. Muitas vezes, o professor que está nos anos iniciais, a partir do primeiro ano, hoje eu vou mostrar para vocês o que são blocos lógicos. Então, olha só, eles têm a mesma espessura. O aluno não sabe nem o que é espessura. O aluno não sabe nem diferenciar tamanho, de forma, de espessura. Então, antes de qualquer coisa, cabe ao professor explicar para o aluno o que é espessura, o que é tamanho. Adriana, os alunos sabem, não é bem assim. E quando chega na hora de comparar, fazer uma atividade como essa que a gente está aqui prestando atenção para responder, o aluno se confunde. Então, algo muito importante, antes de ficar identificando semelhanças e diferenças, é fazer com que esse aluno entenda
o que é espessura, o que é forma, o que é tamanho. Entendeu? Senão você vai estar falando de espessura, ele vai, sei lá, ele vai pensar em qualquer coisa, menos fino e grosso, por exemplo. Ele pode pensar a partir de conclusões próprias e se confundir todo, né? É porque é uma palavra que não vai estar assim, no vocabulário dele, no entendimento. Isso! Entendeu? Aí, por exemplo, quando eu olho essas formas, uma diferença, né? Que diferenças são essas? Bom, tem diferença na forma. Que diferença na forma? Que diferença? Tem diferença entre o retângulo azul e o círculo azul? Tem. Você já falou, professora. A diferença é a forma. Um é retângulo, o outro é círculo. Tem diferença entre o retângulo azul e o retângulo vermelho? Tem. Tem diferença em quê? Na cor, né? Na cor. Porque eles têm mesma espessura. Tem diferença entre o retângulo vermelho e o círculo vermelho? Tem, porque embora ambos sejam vermelhos, né? Um é retângulo e o outro é círculo. Então, esse movimento de perguntas e respostas, à medida que os alunos vão explorando, é essencial. Sim. Porque é o primeiro contato com as peças, é o primeiro momento. E depois eles já estarão familiarizados com elas. Alguém quer falar, gente? Um pouquinho? Você vai estimulando, né, a observação dele, os detalhes, né, em orientar, em falar, em mudar, né, acrescentar um vocabulário novo, tudo isso. Exato. Aí tem que haver estimulação, as cobranças, né, as avaliações. Isso. E aí ele vai se identificando com aquilo ali. Uhum. E tem uns que pegam primeiro, os outros ficam um pouquinho mais atrasados. É muito interessante isso, né? E eles vão se ajudando. É muito interessante nessa fase. Com certeza. E assim, esse tipo de jogo, porque os blocos lógicos, eles têm 48 peças. Então, assim, é interessante que o professor tenha, no mínimo, 2 caixas na sala, né? No mínimo. Isso aí também vai depender do número de alunos e tal. Acho que de... Ter algo direcionado mesmo, né? Exatamente. Direcionada, com os objetivos, tudo isso. Exatamente. Por fazer, não por dar. Isso. Né? Exato. Atividade livre, blocos lógicos. Não é? Mas ele pegou minha... Começa aquela confusão, meu Deus do céu, coitados dos blocos lógicos. Coitada de tantas escalas de Cousinet que eram usadas só para empilhar. Sim. Só para ficar empilhando. Mas deixa eu ouvir os outros, deixa eu dar uma passeadinha aqui rapidinho. André, você está aí, meu bem? Estou aqui sim, professora. Estou só ouvindo aqui. Tá tranquilo? Tá bem tranquilo. Tá bom. Valéria, tudo certinho? Margarete. Olha, a chuva chegou aqui, hein? A chuva, hein? Viu? Aí. Joelce está tentando entrar, não está conseguindo, não. Joelce, acabei de aceitar. Tá bom. Aqui já está bem fraquinha a chuva, viu, Aretusa? Daqui a pouquinho aí também estará. Inária. Menina, aqui é um problema sério. Quando começa a chover, não quer parar mais não, Sheilânia. Boa noite, professora. Boa noite, querida. Tudo bem? Tudo. Entrei agora que eu troquei o número do WhatsApp, fiquei sem o contato, seu contato. Entendi. Aí, agora que me adicionaram no grupo. Uhum. Bem-vinda. Deixa eu ver aqui, a Alessandra, tá tudo certinho. Cris.
Tá tranquilo, Tô professor. bem, tudo tranquilo. A chuva não chegou aqui ainda não. A chuva aqui tá forte. Ai, deixa lavar o coração, é bom. Mas tá vindo frio. Tá um friozinho, hoje tá. Aqui em casa também tá. Cris, você já conhecia os blocos lógicos? Esses blocos eu vi com meu neto, que minha filha comprou um material, mas é um pouco parecido com aquele mais grossinho, não é fininho assim, não. Não, mas ele tem as peças mais grossinhas, sim. Eu vi agora recentemente, porque meu neto mora na Bahia, a gente faz ligação de vídeo, e aí eu vejo no quartinho dele, eu vejo as pecinhas, aí me lembrou. Mas na escola, não. Na escola, não. Apesar que eu também não tenho essa experiência toda na escola, né? Então, eu não posso falar. Quem mais? Fabi? Dayana? Tô aqui, tô acompanhando. Eu não conhecia, não. Não, Dayana? Eu também não conhecia, não. Tô gostando. E Não. além de ser, assim, claro, né, ele vende com MDF, madeira, enfim. Mas tem muita gente que constrói com emborrachado, com papel cartão, entendeu? Isso aí vai depender muito. Agora, tem toda uma questão de durabilidade, né? Papel, a gente tem que ter ainda mais cuidado, porque o material, a tendência de rasgar e tudo mais, né? É considerável. É mais perecível, né? O papel, Isso a madeira, o emborrachado também fica bom. Se for aquele emborrachado mais grosso. Verdade. E aí, gente, quando a gente fala dessa diferença, né, entre as formas, quando eu olho aqui, por exemplo, o triângulo amarelo e o triângulo vermelho, o que eles têm de igual? A forma, né? Forma, porque os dois são triângulos. A espessura aí. E a espessura, porque os dois são finos aqui, né? Beleza. O triângulo amarelo e o círculo amarelo, o que eles têm de igual? A cor e a espessura. A cor amarela para os dois e a espessura também, que os dois são finos. Os dois círculos, amarelo e vermelho, eles têm, né, de parecido, de semelhante, a forma e o tamanho, porque a espessura não é igual, tá vendo? O vermelho, ele é mais grossinho se comparado ao amarelo. Estão entendendo, né, gente? Porque tá tranquilo. Sim. Então, por exemplo, retângulo amarelo e círculo azul. Retângulo amarelo e círculo azul. Eles são diferentes em quê? Na forma e na cor. Na cor. Na espessura, né? E na espessura. Isso aí. Círculo azul e círculo vermelho. Círculo azul e círculo vermelho. São diferentes em quê? Na espessura. Tamanho. Na espessura. Espessura. No tamanho. E na cor. E na cor. E na cor. Tem diferenças aqui, será? Bom, tem muitas diferenças, né? A gente começa a observar que o círculo azul, ele é fino. O círculo vermelho, ele é grosso, mais grossinho. O retângulo amarelo e o triângulo amarelo se assemelham na cor.
a mesma cor. Mas não se assemelham na espessura e não se assemelham em que... Tem mais alguma diferença? Fala aí para mim. Então, eles são iguais na cor e são diferentes na espessura. Estou falando do retângulo amarelo e triângulo amarelo. Na forma. Isso aí. Na forma. Gente, quanta chuva. Oi, meu amor, repete. Tamanho. Tamanho. Nossa. Muita água. Em relação à construção desses blocos, né? O tamanho das figuras não é fundamental desde que sejam mantidas as proporções a seguir. Aí tem umas curiosidades. O retângulo é igual à metade do quadrado. Ou seja, o lado maior do retângulo é igual ao lado do quadrado. E aí a gente pode fazer isso com a criança também, esse movimento de sobreposição. Para a criança entender que o retângulo é igual à metade do quadrado. E o lado maior desse retângulo é o mesmo lado do quadrado. O mesmo comprimento. O lado do quadrado tem a mesma medida do lado do triângulo. Olha só. São curiosidades sobre o material, tá vendo? E a gente vai prestando atenção. O lado do quadrado pequeno corresponde à metade do lado do quadrado grande. Viram? Que o lado do quadradinho vermelho, ele é um comprimento metade do lado do quadrado amarelo. As peças grossas devem ter o dobro da espessura das peças finas. É bom também prestar atenção. Aí, a gente começa pensar um pouco em algumas tarefas, atividades, sabe? Nas quais a gente pode fazer uso dos blocos lógicos como facilitador de aprendizagem. Então, por exemplo, montando um trem. O primeiro passo é promover o reconhecimento do material. Em seguida, os alunos reproduzem a figura utilizando as peças. Por isso, vão observar e comparar cores, tamanhos e formas que se encaixam. Ninguém aí nunca montou um trenzinho desse, gente? Com blocos lógicos, tem certeza? Ai, 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 ai. Esperar vocês falarem um pouquinho. O que esse povo está fazendo? P1 não é porque já acabou. É bom para a imaginação, né? É. Mas como assim? Torna mais... Para ver a imaginação de cada criança, o que eles vão montar, como vai montar. Sim. Né? Acho que é bem legal. Mais alguém? Então, no caso da atividade... Professora. Oi, meu amor. Oi. Sobre a questão das cores. São sempre essas cores? Sempre. A gente até falou sobre isso. São sempre as três cores. Azul, vermelho e amarelo. Tá. Adriana. Oi, Cris. Então, muita coincidência. Quando hoje eu conversei com meu netinho, ele estava brincando com umas peças assim. Mas eles vivem
a criatividade, ele tem 4 aninhos. Uhum. A criatividade dele dos bloquinhos é dentro do momento que ele está vivendo, dos brinquedos. Então, eles criam as historinhas, que é o Homem de Ferro, que o Homem de Ferro é a paixão dele, né? Então, ele cria os bloquinhos, que é o Homem de Ferro lutando contra o Homem-Aranha ou outros inimigos. Então, eles transformam os bloquinhos dentro da realidade, né? Do momento que eles estão vivendo, que são os super-heróis deles, dentro da brincadeira deles. Mas, assim, montar, como você botou ali, trenzinho, ele não faz isso. É mais carrinho, né? Que tem carro demais. E qual é a idade dele? 4. Então. Ele está na escolinha, mas é remota também, né? Sei aí como. A minha filha estimula. Oi, Cris, eu não ouvi o finalzinho. Sua filha? A minha filha colocou aí na escolinha, mas é aula remota. Aí é aula remota. Entendi. Mas ela estimula bastante. Isso é importante. Das cores, das formas. Isso é muito importante, Cris. Sabe, a criança, quanto mais estimulada, né, melhor. Então, assim, mesmo... tá certo, tá na aulinha remota, ela vai estimulando como mãe, vamos ver o que é possível, né? E essas formas, assim, aos 4 anos, já podem ser utilizadas. Só que assim, gente, é claro que a criança maiorzinha, de 5, 6, 7, já vai tirar onda, vai ser mais fácil. Né? Os menorzinhos de educação infantil não aproveitam muito, não. Mas eles gostam de brincar com o quê? Com as cores, entendeu? Eles ficam dizendo se é vermelho, se é amarelo. Então, é o que eu estou falando. Quanto mais avançada a idade da criança, maior a possibilidade de trabalhar essas classificações e seriações com elas. Quando você vai trabalhar com bloco lógico, o que é montagem, né? Uhum. Uma coisa que também estimula muito a criança é você pegar várias figuras deles montados. Isso estimula muito a eles, entendeu? Os menorzinhos pegam menores, mas quando você coloca, eles querem tentar fazer aquilo ali, e é muito interessante. É verdade. Quando você é trabalhado assim, toda a montagem que você vai fazer, quando você apresenta a gravura, né, das imagens do que ele pode montar, e eles viajam. Verdade, Elaine. Né? Verdade, eles se sentem instigados, né? Se sentem estimulados, e aí ninguém segura. Sim. Sim, e eles querem, e um monta e mostra, e o outro quer montar igual. É muito interessante quando eles veem a gravura das imagens do que eles podem fazer. É interessante mesmo. A gente depois até vai falar sobre atividades assim, né? Na verdade, quando a gente pensa nessa atividade do trem, né, até tá aqui, ela vai favorecer a apropriação do material, proporcionando o desenvolvimento da independência e da iniciativa. As atividades sensoriais e motoras desempenham função essencial no processo de ensino-aprendizagem, uma vez que os estudantes aprendem melhor pela experiência direta de investigação e descoberta, partindo do concreto rumo ao abstrato. Outra atividade que se pode fazer, que eu acho muito interessante, olha só, qual é a peça? Organizar a turma em grupos e distribuir um conjunto de atributos para cada um contendo as características de uma peça. Por exemplo, amarelo, triângulo, grande e fino. O aluno tem que pegar a peça que seja amarela, triângulo, grande e fina. Então, vem as características da peça e a criança pega. O objetivo pode girar em torno de qual grupo encontra a peça correta num tempo definido pelo professor, por exemplo.
Nesse jogo, as propriedades dos blocos são apresentadas de forma separada. O raciocínio lógico estará voltado para a composição e para a decomposição das características de cada peça. Assim, eu acho muito interessante quando o professor meio que determina assim, as características, né? Vermelho, pequeno, grosso. Aí você vai, triângulo, você vai misturando essas características, desafiando essa criança, e por vezes você acredita assim, essa criança não vai descobrir. Aí que você se engana. Quando elas estão em grupos, então, tia, eu sei. Se for crianças maiores, por exemplo, de 3º, 4º, 5º ano, elas vão querer responder antes do outro grupo, entendeu? Vai ser uma loucura, mas vale a pena. Jogo da adivinhação também é uma ideia, sabe? Colocar todas as peças dentro do saco. Pedir que os alunos se sentem em círculo e vão passando o saco de pano de um para o outro sem pular ninguém. A professora, em determinado momento, diz já. E o aluno que estiver nesse momento segurando o saco deve pegar uma das peças e falar para os colegas os atributos. Aí é o contrário. Na atividade anterior, com os atributos e características, o aluno pega a peça. Aqui é o contrário, ele pega a peça e vai dizer como ela é. Peça fina ou grossa? Né? Aí você vai, grande ou pequena? E assim você vai explorando essa criança. Nesse jogo da adivinhação, então, assim, por meio dessa atividade, os estudantes percebem que pelo tato, no caso, né, só é possível descrever os atributos de tamanho, de espessura e forma. Porque o atributo cor só é possível determinar após a criança visualizar a peça. Nessa atividade, pode-se explorar a negação de um atributo pela exclusão das peças que não satisfazem a cada atributo descrito. Tem muitas formas de explorar esse material, gente. E aí, eu até vou mostrar outro documento para vocês, mas antes eu gostaria de pedir para vocês que me apresentem na próxima aula. Preste atenção, hein? Nada formalizado, assim, com muitas coisas, não. Pode trazer um documento Word ou em um único slide de PowerPoint. É algo bem simples. Ué? Que jogos podem ser explorados a partir da utilização dos blocos lógicos? Vamos pesquisar? Não só jogos. Que tipo de atividades do 1º ao 5º ano podem ser desenvolvidas com os blocos lógicos? Seja essa atividade um jogo, seja uma brincadeira, enfim. Que tipo de atividade? Eu gostaria... André, você está aí? Estou sim, professora. Eu gostaria... Gente, eu só quero que traga uma atividade que faça uso dos blocos lógicos e como que ela é desenvolvida. Então, assim, às vezes o grupo tem 8, 9, 10. Eu acho que é muita gente para trazer uma atividade. Então, o que eu pensei? O grupo que tem aí mais de 6 componentes, 7, pega esse grupo, subdivide em 2. Estou falando para separar o grupo, mas nesse momento da atividade, eu queria que essa pesquisa fosse feita por no máximo 5 pessoas. No máximo, gente. Mesmo assim, gente abessa. Que é só trazer uma atividade ou um jogo que faça uso dos blocos lógicos. Tem como? Para qualquer faixa etária? A partir do 1º ano. Tá. A partir do 1º ano. Vocês vão achar muita coisa na internet. Oi? O nosso grupo é pequeno, o meu grupo, né? A gente pode levar... Acho que somos 6. Ah, tá bom.
Mas assim, aí a gente pode botar 2 atividades, não? Pode. Pode fazer o inverso, também pode. Mas acho que é melhor do que dividir. Aham. É porque assim, gente, é mesmo entrar ali, pesquisar a atividade e mostrar pra gente na semana que vem. Mostrar assim, professora, a gente encontrou essa atividade que pode ser feita com o 2º ano, né? Ó, vou dar um exemplo. Na internet, vocês vão achar uma atividade que é uma atividade do Caracol, com blocos lógicos, é bem interessante. E tem muitas Adriana, outras. Oi? Você pode colocar essa informação no chat, rapidinho? Posso? Peraí um pouquinho. Querem que eu coloque no grupo da turma depois? Pode ser. Melhor, né? Eu não vou botar no chat, não. Aí, gente, entenderam o que eu pedi para vocês? Rapaz, esse povo hoje está muito quieto. Ai, Jesus. Saudade da agitação de vocês. Calmaria pós-provas, né? Avaliações. Então, menina, aqui é o pré e pós. Então, Adriana, conforme falou para Cleide, então, por exemplo, meu grupo que tem 8, a gente pode levar 2 atividades. Também Isso. ou não? Realmente... Pode ser. Eu só queria distribuir um pouco para não ficar assim... Poxa, imagina, né? 10 pessoas no grupo, por exemplo, vai trazer uma atividade, a gente sabe que 3 ou 4 pesquisaram e as outras não, mas não é nem por mal, é porque é muita gente mesmo. Pode sim, Angélica. Tá bom? Tá ótimo. Eu vou botar no grupo. Andréia? Oi, professora. Não posso esquecer, não, hein? Eu tenho que botar no grupo. Olha lá, indireta. Andréia, eu não posso esquecer de colocar no grupo. Tadinha. Ih, professora, olha a minha cabeça. Ai. Flávia. Vou até botar lá no grupo. Vou mandar uma mensagem lá no grupo, que aí todo mundo lembra. Vou botar assim. Deixa eu ver aqui, peraí. A próxima aula é dia 6, né? Professora, não tô saindo ainda não, peraí. Peraí. Eu bem printei a tela, posso recortar e colocar lá só o que estava escrito ali mesmo. Ah, sim. Entendeu? Pode também, peraí. Deixa eu voltar aqui. Eu já até printei. Então tá bom. Quando eu digo jogos, deixa eu melhorar isso aqui, peraí. Senão fica muito fechado. Só um minutinho. Acabo limitando. Eu acho que esse final de semana vai ser com chuva mesmo. Que jogos. Podem ser jogos ou atividades. Gente, tem muita coisa na internet. Muita coisa. Normalmente, a caixinha, quando se compra, ela vem assim, tá vendo? Ó? Ela vem com subdivisórias, aí vem as pecinhas com espessura mais grossa, com espessura mais fina, os triângulos, tudo direitinho. Gente, as crianças viajam com isso aqui. Dá para fazer muita coisa, muita coisa. Bom, aí eu também vou colocar depois para vocês um material, deixa eu abrir aqui.
Adriana, você já imaginou, quando eu fiz formação de professores, como que eu tinha que fazer isso? Imagina. Olha o tempo que demorava. É muita coisa. A gente tinha que ir para a biblioteca, fazer pesquisa, tudo isso. Não, nem fala. Ontem eu conversava sobre isso com outra turma. Ontem não, terça-feira. A gente conversava. Não vamos muito longe. Nós estamos no formato remoto com todos os recursos possíveis. Ainda bem, a gente, lógico, ninguém queria pandemia. Não. Mas se esse infeliz vírus chegou, ainda bem que chegou agora. Porque se ele chega num tempo que a internet não é para todos, nossa, gente, não seria. Não aconteceria. Não teria. Mais doente do que. Tá bom. Não é? Com certeza. Nada aconteceria, ia ficar assim, parado mesmo. Duvido que daria para a gente fazer remotamente. Como? Então, assim. E aí a gente discutia sobre o trabalho que tínhamos mesmo. Tudo, né, gente? Não é só nisso. Nem vou falar só de matemática. Eu vou dar um exemplo. Quando eu fui aluna de Marinéia Rodrigues, eu lembro que quando a gente estudava didática, um curso normal, você gravava aquela lista de verbos nos objetivos gerais específicos. Não, porque isso, que aquilo, papapá. Hoje, a internet disponibiliza planos de aulas prontos. Aonde que teria... Meu Deus, nunca imaginei isso. Aonde, gente, que a gente imagina... Professora? Oi. Professora, e a gente, quando a gente pesquisa as coisas, não sei se a internet vigia a gente 24 horas, né? E aí, quando você... Para mim, aparece um monte de coisa. Assim, para a gente acessar, né? É tão engraçado isso. Verdade. É verdade, Cleide, é verdade. E os sites, é como se fosse já... É um esquema que eles têm, né? Que eles veem que vocês estão procurando sobre aquele assunto, depois eles próprios oferecem a vocês. Muita coisa. Gente, é muito facilitador, assim, eu fico... E é por isso que eu digo, é triste falar de pandemia, mas ainda bem que a pandemia chegou de 2020 para 2021, com vários recursos, né? Enfim, nossa. Deixa eu ver aqui, peraí. Lógico, material. Aí, existe um site que eu gosto muito, que é o site Só Matemática. Ele tem, assim, muitas sugestões de atividades, estratégias, ele é bem interessante. Nossa, desde a minha primeira faculdade, eu entrava no Só Matemática. Bom, e ali ele disponibilizou para a gente uma apostila de blocos lógicos, sabe? Que eu achei interessante, porque ele, depois é só para vocês saberem, que aí eu vou colocar lá no material também. Faz um resumo, apresenta, traz uma referência, e tem uma parte aqui do texto, dessa referência histórica, que os autores dizem assim, né? Sobre os blocos lógicos. Constituem um material extraordinário para estimular na criança a análise, o raciocínio e o julgamento, partindo da ação para então desenvolver a linguagem, como a gente tinha visto. De 1890 a 1934, foram utilizados de modo sistemático com crianças pelo psicólogo russo Vygotsky, quando ele estudava a formação dos conceitos infantis. Então, assim, Vygotsky,
né? Desde 1800 e tal, já tinha feito, né? Já tinha utilizado um pouco como recurso os blocos lógicos. Embora saibamos que as peças dos blocos não representem figuras planas, uma vez que todas possuem espessura, acreditamos que elas sejam um recurso importante para uma primeira familiarização dos alunos com os nomes das figuras. Então, aqui, por exemplo, claro que não é o nosso caso, mas a gente pode, né? Os alunos de educação infantil, na sua grande maioria, estão no nível de visualização sugerido pelo casal Van Wille, no qual as crianças precisam ter as primeiras imagens e as primeiras percepções das formas, o que pode, em parte, ser trabalhado através dos blocos. Então, aí deixa eu só aumentar aqui para vocês verem. Peraí. Ah, já está no máximo. Esse material, ele é um recurso de grande aplicabilidade nas séries iniciais, pois ele permite que a criança desenvolva as primeiras noções de operações lógicas e suas relações, como correspondência e classificação. Quando a gente fala em classificação, você classificar aquelas formas. Se é azul, se é fina, se é grossa, se é grande ou se é pequena. Como diz Piaget, a aprendizagem da matemática envolve o conhecimento físico e o lógico matemático. No caso dos blocos, o conhecimento físico ocorre quando a criança pega, observa e identifica os atributos de cada peça. O lógico matemático se dá quando ela usa esses atributos sem ter o material em mãos, que é o que a gente chama de raciocínio abstrato, né? Aí, né, complementando, o trabalho com blocos lógicos em atividades que exigem da criança a manipulação, a construção e a representação de objetos estruturados vai auxiliar o desenvolvimento de habilidades de discriminação e memória visual, constância de forma e tamanho, sequência e simbolização. As atividades com esse material permitem à criança avançar do reconhecimento das formas para a percepção de propriedades, ou seja, caminhar do nível da visualização para a análise, né? Então, assim, não é só olhar e entender que é triângulo, ou é retângulo, ou é quadrado, não é só isso, mas é perceber as características, as propriedades. E ao classificar formas, né, juntá-las por semelhanças ou separá-las por diferenças, a criança vai trabalhar uma estrutura lógica que, no caso da geometria, está relacionada à formação das noções do que são as figuras geométricas e de suas propriedades. Por exemplo, quando a criança é capaz de separar o quadrado das outras figuras, ela executou a ação de classificar e estabeleceu observações sobre as características dessa figura que as diferencia das demais. Então, assim, eu vou deixar esse material também, vou botar lá no mapa depois, que é interessante para leitura, para vocês se familiarizarem, para vocês verem. Tem até umas atividades aqui também. Vou botar lá depois. Mas eu queria ouvir vocês um pouquinho. Vocês acham que, para quem aí já passou pela escala de Cousinet, a gente que já passou por outros materiais mais bem elaborados, né? E a gente agora está falando de um mais simples, que a maioria conhece. Mas eu me pergunto se está conhecendo agora ou se ainda há uma confusão dos blocos lógicos, sólidos, geométricos, né? Esses dias uma aluna falou assim, professora, meu filho tem aquele brinquedo que encaixa os blocos lógicos. Aí eu disse para ela, não, você está falando dos sólidos, que são aqueles brinquedos que os bichinhos têm formato de prismas, de pirâmide, de paralelepípedo, né? Então, é diferente. Os blocos lógicos têm essa estrutura com 4 especificidades.
e com essas cores apenas, amarelo, azul e vermelho. Então, essa aluna estava falando de outro material e eu estava falando dos blocos lógicos. Quero ouvir vocês um pouquinho. Professora, eu nunca tinha ouvido falar, nunca tive nenhuma experiência em sala de aula nem nada, mas achei muito interessante. Bem legal. É simples, mas é interessante pelas diferenças, né? Exatamente. Principalmente porque a criança vai começar a internalizar o que é espessura, o que é forma, o que é tamanho, entendeu? O que é cor. Muito importante no pré-escolar você estimular isso na criança. Sim, mesmo sabendo, só um instantinho, mesmo sabendo, Elaine, que no pré ela não vai desenvolver tanto quanto a partir de seus 4, 5 anos, mas ela vai amar, ela vai se sentir estimulada. Sim, muita coisa. Quem chamou? Fui eu. Oi, Nesses Luciana. jogos, a criança pode repetir a cor ou não? Depende do jogo. Depende da proposta. Porque Você falou as que eu queria peças... ouvir. Oi, Lu? Você falou que eu queria ouvir, eu estava pensando um negócio aqui. Ah, tá. Isso vai depender da atividade, né? Eu confesso a vocês que eu separei algumas atividades para mostrar. Só que é aquilo, né, gente? Esse espírito de pesquisa e investigação. A gente precisa buscar. Então, primeiro eu vou ver o que vocês encontram e depois eu formalizo com vocês. Mas isso, Luciana, vai depender da atividade, do jogo, do que vai ser feito. Por exemplo, agora há pouco eu mostrei uma atividade que nem é tão difícil assim. A criança, ela pega a peça no saquinho e ela tem que falar todas as características. Cor, tamanho, forma, espessura. Também mostrei outra atividade que era o inverso disso. Tinha ali uma cartinha com todas as informações e a criança, com as características dadas, elas precisavam descobrir qual era a peça. Né? Então, assim, acho que é bem bacana. Ô, Adriana, Oi, com as Dri. crianças maiores, a gente pode também trabalhar a quantidade, né? As crianças maiores, Adriana, quando a gente já está trabalhando com eles também formas geométricas. Sim, para eles assimilar melhor, né? As formas, o nome. Sim, com certeza. E ainda mais que quando vai chegando assim, né? Claro que geometria hoje está um pouquinho em cada ano de escolaridade, que é o certo. Mas assim, a criança, ela vai brincando. Menina, você pega uma criança de primeiro ano do ensino fundamental, né? E pede para essa criança agrupar as peças. Tem criança que vai agrupar por cor, tem criança que vai agrupar por forma, tem criança que vai agrupar por tamanho, tem criança que não vai agrupar por nada, vai começar a montar bichinho com as peças. Mas no 5º ano, no 4º ano, dá para fazer um trabalho bem legal. A gente vai ver algumas coisas aí ainda. Eu só quero que vocês assim tragam essa atividade e lembrando também que vocês não precisa ser um jogo propriamente dito. Pode ser uma atividade mesmo que vai ser feita com a utilização dos blocos lógicos. Eu vou deixar para vocês pesquisarem um pouquinho. Número de lados também da figura pode ser usado? Pode, né? Número de lados, você diz o quê? Para ser explorado? Isso, né? Do Pode. triângulo, do quadrilátero, né? Que é o retângulo, né? O quadrado. O retângulo, o quadrado e o triângulo. Sendo que nesse caso, Dri, como não é uma figura espacial, né? Como a gente entende os blocos lógicos,
muito mais para o plano do que para o espacial, embora ele tenha espessuras diferentes. Sim. A gente vai trabalhar, como você disse, com lados mesmo, né? E não com faces, como é a figura espacial. Não, faces não, né? Entendeu? Face seria o... Face seria, por exemplo, um paralelepípedo. Isso. Um cubo. Cubo, né? Isso que eu estava tentando lembrar, dado, cubo. É assim mesmo. E a gente, assim, eu não sei a turma, mas ainda há muitas confusões em relação a essas classificações. Vocês dominam bem? Vocês gostariam que na semana que vem, já que a gente vai, vocês vão trazer essas ideias de jogos ou atividades com blocos lógicos, vocês... Eu fico até me perguntando, né, até onde vocês entendem dessas classificações de plano, de espacial, de sólidos. A gente também poderia dar uma investida nessa parte, caso vocês tenham dúvidas. Posso fazer uma pergunta, professor? Por favor. Para fazer a pesquisa sobre jogos, né? Você falou sobre blocos lógicos, atividades para trabalhar, mas é só para falar da pesquisa na aula que vem. Não é nada de slide, não é nada para te entregar, nada disso. Seria não, isso? Peraí, deixa eu... O volume tá... O computador tá baixo, espera um pouquinho. Quem perguntou? Elizabeth. Oi, Elizabeth. Então, porque, por exemplo, se for um jogo, vai ter a regra. Ou você vai trazer aqui para mostrar num documento Word, ou em um slide, no máximo 2. Tá joia. Entendeu? Às vezes você vai querer mostrar a imagem da brincadeira, ou do jogo, ou da atividade, e aí o pessoal quer ver, né? A gente só consegue compartilhar se trouxer o registro disso. Tá bom, obrigada. Nada. Tem mais, gente? Tá tudo bem? Ó, tem 2 semanas e meia que vocês não ficavam assim. Já sei. Eu tenho que falar com o Mariné para ser prova todo dia, gente. Porque aí o povo fica movimentado. Brincadeira. Olha essa orquídea linda aí atrás. Ah, é verdade. A florzinha nasceu, eu coloquei ela aqui para dar uma animada. Mas não dá para ver muito, não. Tem uma justificativa porque que o povo está quieto. Está pensando na atividade da semana que vem, já está pesquisando, está indo muito mais além. A turma é adiantada. Então tá. Então, certo. Melhor, né? Melhor acreditar que sim, né, Luciana? Sim, é verdade, professor. Pergunta aí os meus colegas aí, ó. Todo mundo é adiantado. Tá certo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, gente. Uma curiosidade minha mesmo. Curiosidade, não tem nem nada a ver aqui com o assunto, mas nem me cabe, né? Quer dizer, não que não me cabe, mas vocês, ao final, quando vocês concluírem, depois dessa luta toda aí, né? Passar tudo isso, concluírem a faculdade de vocês vão fazer uma confraternização, alguma coisa, formatura, alguma coisa? Queremos, mas... A gente estava planejando, mas está complicado. Gente, deixa de fazer não, gente. Pelo amor de Deus. Olha, vocês merecem misericórdia. Eu falei essa semana para outra turma, porque a luta é tanta. Os atravessamentos dentro dessa pandemia e tantas outras coisas que vocês têm passado, que eu cá comigo pensei, gente, quando for a minha aula no quarto período, eu vou lembrar isso, gente. Vai se organizando, qualquer coisa, nada, não sei como, nem de que maneira, mas não deixem passar em branco, gente, não deixem. Olha, depois de tantas provações, depois de apresentar Paulo Freire no lugar de outro, precisamos de uma formatura.
Quem não pagou o IPA que atire a primeira A professora pedra. não sabe dessa história, não, sabe? Maria Tusa não lembra desse detalhe. Não, minha filha, ó, esse é um fato que eu jamais, na minha vida, eu acho que eu vou envelhecer e vou contar para meus netos. Porque eu, Também nunca que eu vou esquecer. Nossa, meu Deus do céu. A gente está com um tempinho ainda. O que aconteceu, gente? Conta, Tusa, conta. Não, olha só, eu não Peraí, eu posso- vou dar uma pausa para não confundir com a gravação de matemática. Peraí, porque senão o pessoal que for assistir pode dizer assim, ué, gente, benção. Cadê aqui? Deixa eu só ver, o pessoal que entrou depois até falou que eu acho que já tinha confirmado, mas por via das dúvidas. Ai, gente, eu da hora. Quem chegou depois aí? Fala aí rapidinho. Aninha, né? Adriana Novaes. Sim. Adriana França. Beleza, tô botando. Andressa tá aí? Eu também, professora. Tá. Andressa tá aí? Na aula, professora. Oi? A internet dela deve ter caído, mas ela estava aqui. Tava, é. Angelina também tá aí, eu que não tinha colocado aqui. Deixa eu só ver aqui. Elizabeth também. Acho que é isso. Peraí. Isso, Margarete também, Natália. Então é isso. Amanhã a gente se encontra, se Deus quiser. Natália, você me entendeu, né? Sobre a palestra, eu vou ver direitinho. Porque como a gente vai ter em maio aí Semana do Pedagogo também, eu vou ter que ver se isso não vai implicar como é que se chama? Na carga horária, né? Da disciplina. Porque tem aulas, por exemplo, que elas são mais práticas, mas hoje, por exemplo, foi tranquilo. Mas tem aulas que vocês sabem que demoram mais, a gente se estende. Sim. Mas vou ver direitinho, de modo que seja bom para todo mundo. Mais alguma pergunta, meus amores? Tá. Então, guardem o restinho das energias para amanhã, tá bom? Que amanhã a titia aqui quer vocês mais falantes. Mais, professora, a gente já falou pra caramba. Não, quero que vocês discutam na hora da aula, mais ainda. Vou esperar vocês amanhã. Deus abençoe vocês, descansem. Não se preocupa não que quem caiu a internet eu já tinha colocado aqui, então já tá tudo no esquema, tá? Uma noite de paz para vocês, fiquem bem. E até amanhã, tá bom? Com a disciplina Pesquisa e Prática. Amém. Boa noite, professora. Boa noite, turma. Boa noite. Boa noite, gente. Ô, Joelcia. Boa noite. Ô, Joel, boa noite. Joelcia, tá me ouvindo, Joelcia? Acho que ela está sem internet, que ela botou. Boa noite, professora. Oi, professora. Boa noite, meus amores. Oi. Ô, Joel, sabe que eu não posso encerrar sem falar com você aqui, né? Ó, esse mês é a segunda aula que eu tô liberando antes, né, Joelcia? Né? Isso, ó, tá bem cedo hoje, né, Joelcia? Amanhã você se prepara que amanhã o couro vai comer, tá bom? Sexta-feira? Nada em vão, né? A gente dá uma amenizada num dia, porque no dia seguinte você sabe como é que é, né? A professora já está preparando o terreno, mas não fica triste não, que vai dar tudo certo. Eu entendi muito essa matéria. Depois você assiste, qualquer dúvida pode me perguntar, tá bom? Adriana, a internet da Raíssa... eu conheço o material, mas que eu entrei tarde. Sem sinal lá. Espera aí, Joelcia, só um instantinho, só um minutinho, Joelcia. Oi, Luciana. A internet da Raíssa está ruim por conta da chuva. Tá Ela jóia.
Tá bom, mas eu registrei aqui, tá bom. Obrigada, Luciana. Fala, Joelcia. Estou falando que eu não peguei direito, porque eu entrei tarde, entendeu? Uhum. Mas você... Mas eu conheço o material, na escola tem. Ah, imaginei que vocês conheciam, porque como você sempre fala das atividades que você desenvolve, eu deduzi que você ou já tinha trabalhado ou tinha aí feito algum trabalho com material desse. Mas ele é muito familiar, acho que a maioria aí conhece, pelo menos aqueles que já estão trabalhando, estão na escola, na ativa, enfim. Mas foi só para brincar. Amanhã você se prepara, amanhã te espero, tá bom? Lá na escola tem. Não estou ouvindo direito. Mas Será que é a minha internet ou é de Joelson? Eu acho que é a dela, professora, que eu estou te ouvindo. Naquela triângulo. Sim, entendi agora. É isso mesmo. Mas você já chegou a fazer algum... Já trabalhou aqui. Oi. Você já chegou a fazer algum trabalho com o material especificamente, assim, com um grupinho de alunos? Já fez alguma coisa com eles? Não. Não, né? Então, é chegada a hora. Eu me lembro que a professora estava na sala de aula, ela pegou esses blocos e estava explicando para as crianças. Mostrando, olha a espessura desse, olha esse aqui, qual é o mais fino, qual é o mais grosso. Entendeu? Entendi. Foi no jardim, era 2. Uhum. Então, ótimo. Então, semana que vem a gente vai dar continuidade nesse trabalho aí. Tá bom, meu amor, então. Era só para brincar com você um pouquinho. Podia perder a oportunidade, né? Boa noite, gente. Fiquem com Deus, viu? Claro. Hoje você pode ver que eu estou no celular. E tá falhando muito. Tô aqui na pia, lavando um monte de louça. Então, lava tudo, deixa tudo no... Tô ouvindo. Lava tudo, deixa tudo no esquema, que amanhã tem mais. Já não tô ouvindo mais. Agora eu vou fazer a planilha da escola. Vai lá, minha querida. Boa noite, minha linda. Beijo para vocês, gente. É o horário que a gente tem, né, professora? Sim, com certeza. Também vou trabalhar um pouquinho agora, mais, né? Na verdade, vou planejar aqui as aulas de vocês. Eu já fico fazendo as coisas aqui. Fiquem com Deus, tá bom? Para adiantar. Beijo. Um beijo. Tchau, tchau.